luz do amor de Jesus. Eu não sei se vocês viram ontem a minha participação no Livre Mundi, onde foi gravada, mas foi posta ontem ao vivo, vai ficar depois no canal. A gente teve a oportunidade ali de colocar muito claro o que é o ideal dessa casa de Padre Pio. Né? Por que nós estamos reunidos nessa busca, por que nós estamos reunidos nessa caminhada? É buscar um entendimento cada vez mais amplo da realidade que vai se tornando para nós cada vez mais impressionante. Né? O universo vai sendo descoberto pela ciência, mesmo pela ciência materialista, vamos chamá-la assim, mas ela está sendo pressionada por uma grandeza tão impressionante que nós temos que tratar os assuntos todos que a humanidade tratou até agora de uma forma mais ampla. E a Casa de Padre Pio, nós aqui nessa casa, que é simples, que faz parte de uma rede que vai se formando ao longo do planeta, eu tenho a convicção disso, eu falei isso muito ontem lá. Na verdade, essa rede vai nos mostrando aos pouquinhos que nós temos que encarar a realidade em ângulos muito amplos. E os assuntos que estavam de posse da religião, guardados, né, só como assuntos religiosos, os assuntos que estavam de posse da ciência, não podem mais ficar na propriedade de visões egóicas. O nosso trabalho é buscar ampliar essa visão. E aí, né, eu estou falando isso porque nós comentamos ontem a possibilidade de fazer isso, a possibilidade de olhar a espiritualidade com um ângulo amplo, libertando ela das garras egóicas da religião, olhar as visões amplas que a ciência tem trazido, libertando das garras egóicas de uma ciência oficial, que hoje nos mostra que o seu valor, mas ao mesmo tempo as suas limitações, né? E a ciência verdadeira é a ciência que aprende. A ciência verdadeira é a ciência que não tem verdades nem visão de ego. A ciência verdadeira é aquela que vai ampliando os seus olhares e vai aprendendo. A ciência verdadeira não pode se confundir com dogmas e muitas vezes, infelizmente, porque o ego predomina dentro da nossa relação com a realidade, sejamos nós religiosos, sejamos nós cientistas, nós temos o ego à frente de tudo. O trabalho nosso é inverter isso, buscar essa inversão. O ego sair da frente, sair de ser um pretenso comandante e passar a ser um ser integrado. E hoje a gente tem uma oportunidade enorme para fazer um exemplo disso e trabalhar em conjunto. O dia de hoje, e aí eu vou explicar para vocês em que dia nós estamos e o que nós podemos fazer dentro do olhar Casa de Padre Pio, amplo, integrado, entendendo que as coisas são todas fundidas numa unidade superior, né? Então, que dia é hoje então? Hoje, gente, todo mundo que está com a gente aqui há algum tempo sabe que a gente tem trabalhado aí há 52 dias, se a gente contar desde o primeiro dia do mês de Elul, na ótica da Kabbalah, ou somando mais 15, esse ano mais 10, 15 dias, né, a 60 dias, contando com a quaresma de Miguel Arcanjo. Nós temos trabalhado, então, nos últimos 60 dias, e contando pelo mês de Elul, que é o sexto mês do ano solar, na visão da Kabbalah, nos últimos 52 dias, contados com o pôr de sol de hoje, numa busca de fazer com que o nosso ego vá dando espaço ao nosso eu, para que nós possamos, trabalhando o nosso mundo interior, romper as cadeias kármicas que têm nos prendido até então, até este momento no tempo e o espaço que nós temos vivido, encarcerados em dimensões forjadas pelo nosso próprio ego. Então nós temos todos os anos uma renovação de portais, de fendas energéticas que nos facilitam. A gente pode fazer isso a qualquer dia. Não há limitação de dia só nesse dia, não é só. Eu tenho deixado isso bem claro. Mas é mais fácil fazer nesses dias que nós temos vividos. E que hoje chega a um ápice. Por isso eu falei da quinta-feira, está caindo nas nossas quintas-feiras. Então, no pôr de sol de hoje, nós entramos num dia que
eu vou usar duas denominações para exatamente levar a gente ao entendimento da possibilidade que a gente tem dentro da casa de Padre Pio, de olhar as coisas num ângulo amplo, num ângulo que faz com que nós as entendamos como únicas, como expressões existenciais de uma mesma essência. Ou seja, as existências podem ser múltiplas, mas a unidade é a raiz de tudo. E a unidade está numa fonte que nós chamamos de consciência infinita, podemos chamar de Criador, de Deus, do que seja, mas precisamos saber quando estamos nominando, como estamos nominando. Se não estamos trazendo para dentro das nossas visões curtas, insistentemente curtas, uma caminhada reencarnatória presos a tempos e espaços expressos nesse mundo físico, visão curta, ou se estamos ampliando, nos libertando, para que nós possamos fazer e realizar aquilo que todos os mestres, entre eles esse hoje, nós vamos falar muito dele, porque ele vai entrar direto aqui no nosso assunto, entre eles os que viveram esta consciência em plenitude e nos propuseram a nós todos podermos também viver. É possível que nós possamos viver, é possível que nós saiamos de existências, e aí há várias definições para o tipo de existência que a gente vive. O mestre nos chamou de mortos, outros podem nos chamar de mergulhados num sono profundo, num sonho profundo. Não importa, o fato é que a nossa consciência está restrita, presa a leis que nós mesmos, de uma forma inadvertida, forjamos, acreditando que o ego fosse ele por si só a imagem e semelhança de Deus, quando ele é, sim, imagem e semelhança do Criador, quando ele está integrado na grandeza do Espírito, na grandeza do infinito. Nós temos que sair disso e esses mestres nos ensinaram. E hoje é um dia muito especial para a gente trabalhar sobre esse ângulo e entender como a gente pode mudar, porque hoje é um dia de força vibratória que nos permite fazer isso. Então vamos lá, gente. Que dia é esse, finalmente? Contando pelo mês sétimo sim de Libra, do 6º ao 7º, no início do mês de Virgem Elul, 30 dias, mais 21 dias, e vai contar 21 dias mais um, nós chegamos ao número 52. E esse dia de hoje é chamado, na tradição cabalística, de Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah é a noite do 7º dia de Sukkot, que é o dia da grande salvação. E o que é o dia da grande salvação? Que dia especial e tão especial é esse? Porque ao nós completarmos esse período, se nós fizermos o trabalho e trabalhamos dentro de nós e buscamos aprofundarmos dentro da nossa natureza, rompendo as cadeias kármicas, nós chegamos a um dia que ele pode concentrar como uma força poderosíssima que concentra num ponto unitário, concentrar esta força para uma explosão, no bom sentido, de energia criadora e libertadora, infundida por alegria, por consciência, por esperança, por certeza, por amor, por todas as características de um ser liberto, de um ser integrado na vida cósmica. O Rosh Hashanah Rabbah, então, é a grande salvação, ou o que está além do tempo. Se você vai para essa tradução, você pode chegar numa tradução livre a dizer o ano permanente, o ano além, o que está além do tempo, além do tempo e do espaço, além das cadeias kármicas, além daquilo que tem nos prendido até hoje, numa cadeia de causa e efeito quase sempre linear, nos prendendo num estado de escravidão, num estado de sono, num estado de morte, seja qual for o nome que a gente queira dar, esse estado controlado pelo ego deve ser superado. E hoje é um dia que dá para fazer isso. Aí eu queria, e agora eu vou entrar dentro da visão da casa de Padre Pio. Nesse dia, o que se fazia? Que eu vou botar o nosso mestre aqui na linha dessa história, para a gente ver como é triste, como foi triste. Quero fazer essa observação aqui, de repente até vou repeti-la. O fato das religiões, a gente falou delas aí no início, pela ótica do ego, terem se tornado sectárias, circundado as verdades e transformado em verdades absolutas o que nunca foi absoluto, e se afastarem.
Quando a gente entende isso numa ótica complementar, numa ótica integrante, integrativa, a gente percebe a beleza da vida, a beleza do fator espiritual, a beleza e o poder do espírito, liberto de todos os laços egóicos linkados, seja à religião, seja a uma falsa ciência. E eu estou falando isso por quê? Porque esse dia de hoje, no tempo em que o Mestre esteve no mundo, e ninguém se esqueça de que ele era um hebreu e provavelmente um judeu por ser da tribo de Judá. É importante que a gente faça esse movimento aqui, que depois a gente vai falar um pouco disso. Hoje eu vou falar bastante dele, tá, gente? O Rosh Hashanah Rabbah dá a nós uma chance de mostrar como a figura de Jesus de Nazaré é uma figura que liberta das cadeias religiosas e das visões discriminatórias, seja de católicos para com os judeus, seja dos judeus para com os católicos não, com os cristãos para com os judeus, seja dos judeus para com os cristãos, como essa figura de Jesus de Nazaré, quando é liberta disso, ela se torna mais ainda intensamente grandiosa. Porque chamá-lo de Deus, né, e restringi-lo a um Deus encarnado, aquela coisa toda de dogmas religiosos que a gente tem, ou chamá-lo de um falso profeta, são visões erradas. A visão do Cristo é uma visão consciencial, é uma visão que ele, nós vamos ver isso hoje aqui, propõe como uma visão universal. O estado crístico é um estado potencial capaz de ser realizado por qualquer uma das criaturas que foi criada. Então, o dia de hoje, o Rosh Hashanah Rabbah, é próprio para isso. Lá na época que ele esteve nesse mundo, já se fazia isso há muitos séculos. O templo de Jerusalém estava reerguido, havia o segundo templo, mas isso se fazia desde o primeiro templo, da época do rei Salomão, e na reconstrução feita por Neemias e por Ezra. Os sacerdotes faziam com que um rio chamado Shiloah, ou Siloé, que até hoje está lá em Jerusalém, foi redescoberto pelos arqueólogos do Estado de Israel. Esse rio de Shiloah, ou Siloé, ele era bombeado, a água dele, para dentro de um tanque que ficava no átrio do templo. Esse tanque, chamado tanque de Shiloah, ou tanque de Siloé, é citado várias vezes nos evangelhos, porque ele tinha a aura, e assim era, de guardar uma água que era extremamente poderosa, fluidificada. Esse tanque de Shiloah, enchido pelo rio Shiloah, bombeado pelos sacerdotes, era preparado quando? Hoje, no dia de Rosh Hashanah Rabbah, né? O Beit Shabeachá, que é o momento em que você traz aquela água santificada, e aquele tanque, inclusive, tinha um efeito físico que é narrado no Evangelho de João, que uma vez por ano aquela água se agitava e o pessoal entrava lá dentro para se curar. O primeiro que entrasse era curado por um anjo, né? Isso vai gerar um episódio relatado no Evangelho, mas não é esse o episódio que a gente quer falar hoje, não. Eu só estou contando que esse tanque era trazido porque esta água era usada nas festividades de Sukkot. Lembrem que nós estamos no 7º dia, como disse o Dave, na festa das cabanas, dos tabernáculos, né? Onde a Sukkah, a cabana, é o grande, nós falamos isso na quinta-feira passada, é o grande símbolo, é o grande código de que uma cabana com tetos de palmeira vazado é o grande código da expressão da certeza, da confiança absoluta que cada um de nós deve ter na nossa essência, de onde nós viemos, que é do seio ou da fonte universal criadora, e temos isso dentro de nós. E quando então nós temos esta confiança, esta certeza, o nosso potencial infinito vai se desenvolvendo. Isso, nós temos essa certeza trazida junto com o amor, com a visão da humildade, com a visão da confiança como uma criança. Esse poder então se torna ele quase incoercível. Nada pode parar esse poder. Então, esta fonte, o rio de Shiloah, enchia o tanque de Shiloah e se usava na festa de Sukkot esta água para abençoar as pessoas. Já se jogava água benta nas pessoas, tá? O catolicismo herdou um ramo de palmeira com as folhas do aravá, da mirta, se fazia a bênção das pessoas com aquela água sagrada que era realizada nesse dia. A água então tinha um grande poder simbólico, além de ter um poder real. Ela era efetivamente uma água sagrada, fluidificada, com energias poderosas, que era usada depois o ano inteiro.
Ela era renovada a cada dia, 21º dia do mês de Tishri, do mês de Libra, né? O 7º dia, ou a 7ª noite de Sukkot, chegando na prévia do 8º dia, mas o dia fora do tempo, né? No calendário maia também tem um dia fora do tempo. O dia onde nós estamos nos preparando para entrar numa consciência renovada. Então, todos os anos, os sacerdotes faziam esse movimento e enchiam o tanque de Siloé, que ficava ali, né, no átrio, cuidado pelos sacerdotes. Muito bem. Onde é que vai entrar esse mestre aqui nessa história, liberto das visões religiosas que nos impedem de ver a grandeza da vida? O Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais interessantes, ele é interessante por um motivo que nos chama a atenção para aquela história que eu falei para vocês, que é uma pena, né? Que as religiões tenham se formado com as características do ego, da humanidade, sectárias, divisíveis, separatistas, né? Então, esta figura aqui ficou no meio, porque ela ficou idolatrada de uma maneira errada por aqueles que se dizem cristãos e fazem tantas coisas em nome dele terríveis, né? Continuam fazendo até hoje, né? Infelizmente, e pelos outros que são judeus e que não veem, não é o Messias, então ele é um falso profeta. É uma pena, que a figura grandiosa deste mestre é algo que supera e supera em muito, muito, toda e qualquer análise egóica. É o que nós vamos tentar fazer hoje juntos para aproveitarmos a força do dia que nós estamos. Estamos em Rosh Hashanah Rabbah, o 52º dia desde o início do mês de Virgem, e contando a quaresma de Miguel Arcanjo no 60º dia. O Evangelho de João, quando ele foi traduzido pelos cânones do catolicismo romano, foi posta várias vezes, inserido fora da escrita original, o nome judeu num sentido pejorativo. Então, nos evangelhos de João, apesar de ser um evangelho mais profundo dos 4, o que vai mais fundo, tem esse detalhe onde falou os judeus queriam matar Jesus, na Judéia os judeus não eram judeus. O povo de Judá que morava na Judéia, pelo contrário, admirava tanto que quando Jesus chegou a Jerusalém, né, na véspera de Pêssar, fez-se o chamado Domingo de Ramos, foi recebê-lo. Mas o fato não é esse. Não eram os judeus que queriam matá-lo, eram os sacerdotes. Né? Os sacerdotes de todos os tempos, sejam eles do Templo de Jerusalém, sejam eles da Cúria Romana, sejam eles dos templos védicos, né, dos brahmanes, sejam os mulás islâmicos, são seres, na maior parte deles, há grandes exceções, graças a Deus, mas a boa parte deles, principalmente aqueles que têm o poder político, são aqueles que fazem, como disse esse mestre aqui, né, que tem a chave, não entram e não deixam ninguém entrar. Então, esses sacerdotes, quando viram o poder que aquela figura, Yeshua Bar Yosef, que vinha da Galileia, trazendo uma mensagem renovadora, trazendo com ele sinais, trazendo uma mensagem libertadora de consciência, que depois foi absorvida até pelos seus próprios companheiros de povo, né? Isso é outra história, porque os grandes mestres cabalistas que seguem ao tempo de Jesus, Shimon Bar Yochai, entram num outro padrão muito semelhante àquele que Jesus havia trazido, né, no início do século da Era Comum. Ora, esses sacerdotes que queriam ter com ele, né, uma relação destrutiva, queriam mesmo até matá-lo. Mas o Evangelho de João, ele tem dentro dele códigos profundos. E é de um desses códigos que nós vamos falar hoje. Por que razão? Porque no capítulo 8º do Evangelho de João está citado, e a gente tem que lembrar aqui, eu quero relembrar para quem esteja conosco pela primeira vez, ou quem não tenha muita familiaridade com o discurso que a gente traz aqui na casa de Padre Pio, é importante que a gente entenda que toda a Escritura, inclusive a figura de Jesus, as figuras históricas, devem ser vistas não apenas no seu aspecto histórico, que é belíssimo de todos, mas nos aspectos codificados mais profundos que vão referenciando a unidade. O que eu quero dizer? Tudo o que disse Jesus, tudo o que diz Moisés, tudo o que dizem os personagens pode ser referido a aspectos que cada um de nós tem dentro de nós mesmos. E Jesus, como todos os grandes avatares,
trouxe um aspecto sublime que deve ser por cada um de nós buscado incessantemente, perseguido até ser realizado. O estado de consciência cósmica, ou de consciência crística, ou de consciência messiânica. Jesus foi um dos grandes mestres, não vamos estar aqui dizendo se é o maior ou se é o menor, não nos interessa isso, porque não faz nesse momento diferença nenhuma, mas como Buda, como Krishna, como Moshe, como Francisco de Assis, traz para nós a demonstração e a possibilidade de que, entendido isto, é possível ser realizado isso dentro de cada um. Então, no capítulo 8, né, voltando ao Evangelho de João, vai aparecer aqui no relato, e eu vou compartilhar com vocês, a possibilidade que a consciência cósmica que vivia dentro desta figura que eu estou apontando aqui atrás, Jesus de Nazaré, demonstrava com plenitude como agregar o símbolo do Hoshana Rabbah na festa de Sukkot, com uma visão ampla e profunda que leva à libertação completa do ser. Porque não se esqueçam, esta festa de Sukkot, os 7 dias, depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, é aquela que nós temos a chance, lembrem do Rosh Hashanah, de recriar o nosso karma, de suavizar o karma, mesmo até de libertar, de receber a misericórdia e de reprogramar a nossa vida, os futuros possíveis e prováveis que estão à nossa frente, torná-los mais suaves, torná-los mais luminosos, torná-los mais puros no sentido de libertos, né? Sairmos da cadeia de dor e sofrimento. Esses são dias auspiciosos. Eu repito, hoje é um dia mais do que auspicioso. Tanto que o mestre Jesus de Nazaré, Yeshua Bar Yosef, que vivia na consciência crística, utilizou esse dia. Vocês querem ver? Vocês vão me permitir ler o Evangelho de João para vocês verem como é citado. E aí a gente faz um parêntese. Que pena, né? Que pena que a gente teve a separação das religiões. Que pena que essas figuras foram distorcidas pelas religiões oficiais. Que pena que a gente faz Jesus para um altar de pedra e a gente não tem, ou vai perdendo a condição de enxergá-lo numa grandeza muito maior do que aquela que ele já aparenta para a gente, mesmo ainda que sob o véu que as religiões puseram sobre ele. Ainda assim ele é grandioso. E eu recomendo, inclusive, que vocês leiam, porque o Evangelho de João ele tem um poder de simbolismo, de códigos muito profundo, como todos os outros têm, mas aqui tem uma coisa além, um pouco além dos outros, né? Lá no capítulo 7, antes do 8 que eu vou ler, já começa não é uma briga, mas começa Jesus faz com a sua palavra com que os sacerdotes comecem a ter raiva dele, porque ele usa uma frase, e está na cara que isso é um código, que ele diz: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue não está ligado ao meu Pai. Aí muita gente foi embora, ele perdeu até discípulos com isso. Como é que esse maluco disse para comer a carne dele com o meu sangue? Ninguém aqui é canibal, né? Bem, a igreja oficial transformou isso num símbolo da Eucaristia, muito venerável, muito respeitável, que tem poder, né? Na hóstia e no vinho, na missa, mas um pouco tira a profundidade desse código. Jesus, ao dizer que ao comer a carne e o sangue, ele está entrando numa codificação muito profunda. O que ele está dizendo? Tirem da frente a figura de Jesus de Nazaré, ninguém vai comer carne nem sangue dessa figura humana que está aqui. Quando eu digo isso, comer carne, comer sangue, significa incorporar alguma coisa. Quando a gente come, né, as proteínas, os carboidratos são dissolvidos pelo estômago e são incorporados ao nosso corpo, né? A comida vira célula, não é só energia, vira substância. O código, então, eu estou falando da natureza crística em mim, não da minha figura humana, não da minha figura limitada, mas a natureza cósmica. Esta é a natureza que vocês têm que comer. E carne e sangue são símbolos que nos levam, quando a gente entende isso profundamente, o que ele estava querendo dizer. Então, o capítulo 7 já começa levando as coisas para esse lado cada vez mais profundo, de que Jesus não estava falando para criar uma religião, nem coisa nenhuma. Ele estava nos mostrando um mapa para nós entrarmos dentro da nossa natureza crística, que cada um tem dentro de nós.
Esse capítulo 8 ele começa dizendo o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É uma pessoa só ou eu sou a luz do mundo? Quando ele fala isso no capítulo 8, ele já falou que nós agora vamos entrar e focar no capítulo 7. Porque ele vai depois desembocar no capítulo 8 dizendo esta frase: eu sou a luz do mundo. E a gente vai entender ela no final. Capítulo 7. Depois dessas coisas, quando Jesus falou da história da carne e do sangue, que deu essa confusão toda, Jesus continuava a percorrer a Galileia, porque não queria percorrer a Judéia, visto que, aí onde está aqui, fiz a ressalva, né? Os judeus buscavam matá-lo. Não é verdade, isso aqui foi inserido. Não eram judeus, eram sacerdotes do templo, que estavam muito incomodados com alguém que estava chegando ali e mostrando tudo que eles estavam fazendo, como fazem os sacerdotes egóicos de qualquer religião, em qualquer tempo, quase todos, né? Tem belas exceções. No entanto, estava próxima, vejam bem, a festividade das tendas, ou dos tabernáculos, mas a palavra tenda está muito bem colocada aqui, das sukkot, das cabanas, tendas, né? Cada uma delas uma sukkah, das sukkot. Estava próxima a esta festa que nós estamos hoje no 7º dia. Então veja que no Evangelho que depois foi assumido por alguma coisa que se chama de cristianismo, existem códigos que inseridos nos remetem ao poder vibratório dessas fendas cósmicas, porque nós já falamos aqui que nenhuma festa dessas é simplesmente uma festa. O evento só acontece no mês de Libra, da lua cheia de Libra, no caso de Sukkot, mas nós estamos vindo aqui desde o mês de Virgem, como fenda cósmica poderosíssima, mas o Sukkot especificamente, a lua cheia de Libra marca um período vibratório que vai consolidar tudo aquilo que se trabalhou ou não nos dias prévios. E por isso que os patriarcas puseram a quaresma de São Miguel ali, lembrem todos isso, nos 46 dias que englobam as datas móveis do calendário lunisolar hebraico. Ora, aproximava essa festa de Sukkot. Isso está citado aqui no Evangelho. Se está citado aqui é porque a gente vai entender um código relativo a isso. E é esse entendimento e esse trabalho que eu quero fazer com vocês. Vamos lá, gente. Portanto, na proximidade da festa das tendas, os seus irmãos, ele tinha irmãos, tá? Lá na Galileia, isso, disseram-lhe: passa daqui para lá e vai para a Judéia, a fim de que também eles lá possam observar as obras que fazes. Pois ninguém faz nada em secreto, enquanto ele mesmo busca ser conhecido publicamente. Se tu fazes estas coisas, Yeshua, né? Se tu fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Seus irmãos, de fato, é um comentário do Evangelho, não estavam exercendo fé nele. Existem coisas que são ditas aqui que são muito importantes, que às vezes a gente passa no alto nas religiões. Jesus tinha irmãos que foram contrapontos dele o tempo inteiro. Tem passagem nos evangelhos, quando chega lá uma vez, Jesus está curando na casa de Pedro, e chega lá, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. Né? E ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Ele vai fundo no código. É todo aquele que entende e conhece a palavra do Criador. Nós somos todos irmãos nesse aspecto. Essa é a verdadeira fraternidade. Claro que existe a fraternidade física, fraternidade de família, mas esses irmãos físicos de Jesus não acreditavam nele. Vamos lá, isso foi citado aqui. Então Jesus disse: meu tempo devido ainda não está presente, mas o vosso tempo devido já está aqui. Olha o código, gente. Os irmãos de Jesus eram um código de quê? Irmãos, né? São irmãos de quem? Da consciência crística. Cada um de nós tem uma consciência crística dentro de nós, dormindo, escondida, apagada nunca, porque essa chama não apaga, mas oculta. E os irmãos são aqueles que estão aí, são as nossas personalidades, né? A nossa vida que a gente está tendo agora, com esse nome, cada um tem um nome e uma história de alguns anos nesse plano físico, temos histórias de vidas passadas se acreditamos nisso, e temos dentro de nós aspectos ocultos dentro do nosso subconsciente, se a gente não acredita em nada. Se acredita em tudo, soma isso tudo e vejam quantos irmãos nós somos da consciência crística.
Só que esses irmãos enchem o saco da consciência crística, ou perturbam, ou não acreditam nela, não têm fé nessa consciência crística. E diz assim, você não vai lá para a festa de Sucote? Ele fala assim, meu tempo não é devido, mas o de vocês é. Olha que coisa fantástica. Nós aqui, os irmãos, né, estou falando em código, precisamos da festa, nós precisamos da fenda cósmica para sair do tempo, porque esse tempo é devido. A gente tem que, ou não, se a gente quiser, aproveitar, né, os 7 mais 1 dias de Sukkot, hoje é Rosh Hashanah Rabbah, aproveitar, se tivermos aproveitado os 30 dias de Elul, esses 21 dias de Tishri do mês de Libra, se estamos na quaresma de São Miguel, estamos vindo lá desde agosto, os irmãos estão aproveitando? Não, mas aí a consciência cósmica dele falou para os irmãos, ó, vocês vão, eu não, porque meu tempo não é devido. O que ele estava dizendo? Vocês ainda estão dormindo, eu ainda estou oculto, vocês estão querendo que eu me manifeste, mas não é a hora de eu me manifestar. A obra só pode ser feita quando tudo estiver concluído, integrado, realizado, e vocês não estão fazendo isso. Mas vem cá, vão vocês lá e vão cumprir o período de Sukkot, vão fazer o seu trabalho interno, vão despertar e nós vamos ver que, enfim, nós somos verdadeiramente irmãos. Porque até então, vocês só têm sido irmãos para chegar para mim, para dizer, vai, faz isso, faz aquilo outro, sem estarem efetivamente exercendo a harmonia e o amor que deve existir entre irmãos verdadeiros. Gente, estou falando em códigos dentro de nós, tá? Mas vale para fora também. Mas o que eu estou falando aqui é a natureza interna de cada um, que está codificada aqui nessa passagem. E aí ele diz isso, o meu tempo não é devido, né? Ainda não está presente, mas o vosso tempo devido já está aqui. O mundo não tem razão para vos odiar, mas odeia a mim, porque eu dou testemunho dele e das suas obras iníquas. Olha que fantástico isso. Não odeia a gente, o mundo, porque a gente está aqui na vida, né? Vamos lá, cada um de nós, muitos de nós nos damos bem egoicamente. Então, a gente vive a vida do mundo. Então, o mundo que ele quer dizer aí é a natureza do ego. Mas ao Cristo odeia porque a visão crística mostra tudo que o ego está fazendo de torto. Não é errado no sentido de certo e errado, criticar e julgar, não. É torto no sentido de que o ego olha o mundo todo invertido. O mundo nasce do alto, o mundo nasce dessa fonte cósmica do invisível, e o ego insiste em tentar resolver as coisas no plano horizontal em que ele vive. Nós, ego, insistimos em resolver as coisas com as forças do mundo. E esquecemos a força crística como o grande primogênito, a grande força que nos conecta à força cósmica. Força crística e força cósmica. Os dois são um. Força cósmica, o Pai, a Mãe, cósmicos. O infinito cósmico, a luz cósmica. Força crística, esta força imanente dentro de nós. Então, quando a gente está na vibe dos irmãos, a gente está odiando o Cristo como o mundo. Então, ele diz assim, então o que ele diz? Vão vocês para a festividade, vão para a festividade, eu ainda não vou, porque o meu tempo devido ainda não veio plenamente. Olha que fantástico isso, gente. Olhando nesses códigos, olha a beleza que vai surgindo daqui. Parece que a página está saindo luz dela, né? Eu olhando, é como se vai revelando luz aqui para nós em conjunto. Assim, depois de dizer-lhes estas coisas, ou seja, que o meu tempo não veio plenamente, permaneceu na Galileia. Galileia é um símbolo fantástico, são as terras altas. Mal ou bem, gente, para a gente ver como é que não tem negócio de religião, é lá que vai surgir a Cabalá. Vocês vão ver o que vai ser dito aqui e vão ver que dentro da própria fé, chamada do judaísmo, surge a Cabalá, porque é lá que vai aparecer o grande mestre Shimon Bar Yochai, que vai Rabi Akiva, e todos os discípulos de Shimon Bar Yochai, e todos os cabalistas de Sfat, a cidade de Safed, que fica no norte, ainda na Galileia hoje. Ele ficou lá. O que quer dizer isto? A centelha crística continua guardada na Galileia, no lugar onde a gente diz que não tem valor nenhum. Nós, quando vivemos aqui no mundo, iludidos pelo mundo, a gente valoriza poder econômico, a gente valoriza poder intelectual, a gente
valoriza poder social, a gente valoriza a justiça do mundo, a gente valoriza a medicina do mundo, nada contra isso, mas valorizar só isso, dar a isso o poder que ela não tem sozinha, inverter a ordem, isso é ilusão. Então o que o mestre diz é, vão lá para ver se vocês aproveitam Sukkot, para entender que tudo não vem daqui, vem de lá, e o aqui só tem vida quando é alimentado por esta fonte. Vamos falar daqui a pouco, por isso eu estou usando esse símbolo fonte agora. Bom, mas, agora olha que barato. Mas quando seus irmãos tinham subido para a festividade, na verdade é descido, né? Porque vem da Galiléia para a Judéia. Mas fala-se subido aqui pela tradução direta do hebraico. Mas subido tem uma razão. Subido para a festividade, né? Os irmãos foram, já que eles foram, quem sabe eles vão aproveitar Sukkot. Então, quem sabe eles subiram o plano da consciência. Quando seus irmãos tinham subido para a festividade de Sukkot, então ele mesmo subiu também. Jesus falou que não ia, né? Mas quando ele viu que os irmãos estavam, ele também foi. Significa o seguinte, gente, quando nós, os irmãos, né, que somos muitos, né, a gente acha que é um só, mas a gente já sabe desde o Freud que o subconsciente tem vários subníveis. A gente, quando acredita em reencarnação, então mais certo ainda, porque a gente já viveu muita personalidade. Esse grupo de irmãos teimoso, quando resolve subir, apesar de ele dizer, vai lá você, faz isso aqui, você não é meu tempo. Se vocês forem, o tempo é de vocês. Aí eles foram. Na hora que eles foram, apesar dele ter dito que não ia naquele momento, porque ele não era a tempo, ele sobe também. Quando a gente faz o movimento de buscar a espiritualidade, quando a gente faz o movimento de abrir o nosso ego, de entender que o ego é pobre em relação ao espírito, por isso o Sermão da Montanha diz isso, bem-aventurados os que se reconhecem pobres no ego e só vão encontrar a riqueza no espírito. Quando a gente faz esse movimento, a centelha crística também se movimenta, ela que está ali oculta, mas jamais apagada, ela começa a vibrar e aí ela vem também. E aí vocês vão ver o que ele vem fazer quando ele sobe para Jerusalém para dizer, não Jesus apenas de Nazaré, belíssima figura humana, mas o Cristo, a consciência messiânica que vibra nele, está oculta dentro de cada um de nós e pode vibrar. E não tem melhor época do ano do que essa para a gente entender isso e ao menos começar esse trabalho de redenção, de cura, de transformação, de despertar, enfim. Ele resolve ir. E aí, ele vai, mas não abertamente, vai em secreto. Claro. Nesse momento nós estamos aqui, né? Nós subimos para a festividade, vamos usar o código para aplicar no dia de hoje. Rosh Hashanah Rabbah, o 21º dia de Libra, o momento da grande salvação, ou do dia além fora do tempo, o dia propício ao Cristo. Nós fizemos um movimento, né? Temos feito um movimento subindo desde o dia. Quem está valendo aí, fazendo o seu trabalho, né? Está fazendo. Aí a centelha crística, a consciência crística vem primeiro em secreto, né? E chega lá em Jerusalém. Portanto, os sacerdotes começam a procurá-lo na festividade, a dizer, onde está esse homem? E aí havia cochichos, intrigas, ele é um homem bom, outro dizia, não, ele desencaminha a multidão, e outro, está escrito aqui, tá? Outros diziam, ninguém naturalmente falava dele publicamente, por causa do temor aos sacerdotes. Olha que interessante isso. Isso é um código que pode falar assim um pouquinho, gente, quando a gente está preso a uma religião, e esses dogmas dessas religiões todas nos pressionam, a gente fica às vezes até com receio de ter ideias libertadoras, que posso estar pecando, né? Se eu sou um espírita, eu não posso rezar na frente de uma imagem, se eu sou um católico, eu não posso ser um centro espírita, que é ali, se eu sou um evangélico, é demônio, e aí vai. Quando a gente está preso nas religiões, a gente fica com medo de falar abertamente de algo que nos liberta, que é a consciência crística. Graças a Deus, graças ao infinito, nessa casa de Padre Pio, a gente não tem medo de falar abertamente de nada, nem nunca vamos ter. E daqui para frente, cada vez menos medo vamos ter. E aqueles que vão nos acompanhar, entendendo o que significa comer a carne e beber o sangue desta consciência que está aqui, nele e na consciência de todos os grandes avatares, né? Bom, estando a festividade, agora que vai chegar ao lado mais grandioso dessa história toda.
Estando a festividade então já pelo meio, lembre que a festividade são 7 dias, mais um grande outro final dia, né? A Simchat Torah, onde tem o Shmini Atzeret, o último dia, o 8º, que remete ao infinito, né? Estando a festividade pelo meio, ou seja, quando estava ali no 3º, no 4º dia, ele que veio oculto, né? Apesar de ter dito aos irmãos que não ia, mas já que os irmãos subiram, os irmãos nós, essas nossas características internas, nós fizemos um esforço, ela veio. E aí, a misericórdia da divindade, no meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Olha agora que barato, gente, olha a beleza. E aí, todo mundo fica admirado, dizendo, como é que esse homem tem esse conhecimento de letras, sendo que não estudou em escola nenhuma? Jesus, por sua vez, responde-lhes dizendo, isso sacerdotes, que eles chamam de judeus aqui, tá? Mas eu já expliquei lá no início que chamar de judeus de forma pejorativa é uma inserção feita pelos católicos quando começaram a estigmatizar os judeus de uma forma geral, de forma completamente errada, contra ser eles os que mataram Jesus e são contra. Quando começou a haver a divisão, e de parte a parte, né? E não é de um lado ou de outro, é dos egos de parte a parte. Então eu estou tirando a palavra aqui, né? Ele responde, o meu ensino não é meu, mas pertence ao Pai, àquele que me enviou. Olha que beleza, gente. Olha a humildade. O que ele está dizendo? O Jesus de Nazaré, que está aqui aparecendo para vocês, não é nada senão uma personalidade, por mais poderosa que ela seja, por mais iluminada que ela seja, a fonte é o Pai, a fonte é o Espírito e não o ego. Por mais belo que seja o meu ego, é o Espírito, é o Pai, é o Criador, que também é mãe, que é a origem de tudo que eu sei. Por isso eu não preciso de escola nenhuma. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá a respeito do ensino, se vem ou não do Pai, do Criador, ou se vem de mim, da minha própria iniciativa. Olha que beleza. Aquele que realiza a consciência crística se une a essa chama, e a consciência crística nos unifica, e quando a gente está unificado, eu posso ter partido de uma origem cristã, eu posso ter partido de uma origem judaica, eu posso ter partido de uma origem budista, de uma origem de qualquer religião, que eu vou encontrar a mesma essência. E ali está o conhecimento da nossa verdadeira natureza, acima de qualquer limitação religiosa, científica, social ou que seja nesse mundinho, nesse planetinha que a gente vive e que cada vez mais fica claro o quanto ele tem que se entender parte de um todo ou não é nada, né? Se ele se olhar sozinho, ele que se achava tudo, né? Na época da Idade Média, tudo girava em volta, não é nada. Mas se ele entender que é parte de um todo, ele é tudo. Bom, quem fala de sua própria iniciativa está buscando a sua própria glória. Isso vale para qualquer um de nós a qualquer tempo. Eu hoje, por exemplo, aqui, eu estou tentando não fazer isso. Eu sempre digo, deve-se ouvir as minhas palavras, usando o particípio, deve-se, a voz passiva, deve-se ouvir, porque eu também tenho que ouvir. Eu não estou falando, eu estou ouvindo também. Eu quero ser um canal, eu quero falar desta fonte. Ainda muito imperfeitamente, porque eu ainda tenho muito ego, como nós todos temos, mas nós temos que entender isso, porque quem fala da sua própria iniciativa, quem bota o ego na frente, em qualquer coisa que faz, esse está muito longe ainda da unificação, está muito longe da luz. Está buscando a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, da natureza infinita, este é verdadeiro. E nele não há injustiça. Olha a palavra injustiça aqui, sendo usada no seu sentido verdadeiro, como Jesus quer usar. Não é justiça de julgamento. Não há injustiça porque não há... O que é o justo? O justo é aquele que está aderido, né? A roupa justa, justo. O justo é aquele que ele e o Criador estão justos. Então nele não há injustiça. A injustiça é isso, é a separação, é o desligamento. Aquele que entende que é a consciência do eu, é o Cristo que diz e que vai dizer sempre. Se nós o entendemos e o realizamos, qual é o nosso caminho, esse então não tem injustiça nenhuma. E aí, nele não há justiça. E Jesus diz assim, Moshe não o deu a Torá? Agora eu vou perguntar a vocês, qual de vocês entende e obedece a lei ou a Torá?
Por que vocês buscam me matar? Ele estava falando com os sacerdotes. Jesus sabia perfeitamente do valor da Torá, do valor codificado que havia na Torá, do valor profundo, além de todas as aparências que existem na Torá. E ele diz, vocês não aprenderam? Quem de vocês faz? Isso ele falou porque queriam matá-lo já anteriormente, porque ele tinha curado uma pessoa num Shabat. E disse que ele tinha rompido a lei. Ele fala assim, vem cá, vocês fazem tudo no Shabat, vocês fazem a circuncisão no Shabat para não romper a Torá. Por que eu não posso tirar uma pessoa que estava entrevada num dia glorioso que é o Shabat, um dia dedicado à grandeza infinita? Por que eu não posso? Eu não, mas o Pai não pode fazer ele retornar à vida. Essas eram as questões que ele tramava com os sacerdotes do templo. Para vocês verem, né? Parai de julgar pela aparência externa, mas julgai com o julgamento justo. Julgamento justo. Olha a palavra repetida aqui. O que é o julgamento justo? Eu só posso julgar quando eu estiver completamente unificado com a consciência infinita. Então, se eu não tenho consciência infinita, o que eu tenho que fazer é o que ele mesmo disse, não julgueis sem esta consciência infinita para não ser julgados. Porque o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo é colher o fruto dos nossos julgamentos, o fruto de julgarmos pela aparência, o fruto de exercermos através da nossa vibração, do pensamento, da palavra, do ato, do que seja, exercer uma ação na criação que volta para nós. Nós estamos aqui colhendo fruto kármico porque nós decidimos assim. Entendamos isso. E nós podemos sair desta lei para uma lei mais ampla no grau e na razão em que nós nos libertemos como consciência. E a primeira liberdade é não julgar, quando a gente sabe que não vamos julgar jamais com um julgamento, como ele diz, justo. Então não julga, porque se eu julgo de uma forma injusta, eu vou colher o fruto e a medida que eu meço vai me medir. Isso é fatal. Só que não vale, para nós isso não vale. A gente continua fazendo isso o dia todo, né? E colhendo fruto. E depois reclamando dos frutos que colhemos. Mas tudo bem, estamos nessa batalha. Hoje é Sukkot. Gente, vamos aproveitar. Parai de julgar. Aí começaram a dizer, esse homem não é o homem que estão buscando matar, mas ele está falando em público. E não lhe dizem nada. Aí começa uma confusão, uma intriga. E Jesus, no meio do Sukkot. Porque o pessoal fala assim, vem cá, esse homem a gente sabe de onde ele veio da Galileia. Né? E a Galileia não vem nada bom de lá. Está escrito aqui. Vai vir depois, vai vir Shimon Bar Yochai. Veio, sim, ele. Veio da alta terra da Galileia, da alta consciência. É de lá que as pessoas dizem que não vem nada de bom. O código aqui é esse. A gente acredita, né? Mesmo quem se diz religioso, só vai recorrer à religião por interesse quase sempre, ou de uma forma imperfeita. A gente confia muito mais nas forças horizontais do mundo. A gente busca assistência no que a gente toca, no que a gente vê, quando a gente não entende que é o invisível que gera o que a gente vê. Nós estamos mergulhados num mar invisível, de invisibilidade, mas de realidade invisível. E o que nós chamamos de realidade visível é apenas um apêndice, e isto nos confunde, e a gente vive agarradinho aqui, querendo resolver tudo só aqui. Jesus está dizendo exatamente isso, não é? E eles dizem, quando Cristo chegar, aí o outro fala defendendo, mas quando vier a consciência crítica, ela vai fazer mais sinais do que esse, e continua na briga. Hoje é Rosh Hashanah Rabbah, é a força que pode nos levar a dar saltos de consciência. Hoje é um dia que é propício para isso, é um dia alegre. Ele ia para o templo, ele voltou, aí chega um momento. Ora, no último dia. Que último dia? Hoje. Quer dizer, equivalente. Hoje é o último dia de Sukkot, a última noite, o 7º dia, né? Rosh Hashanah Rabbah. E aqui está citado no Evangelho de João o que ele vai fazer no último dia. Isso aqui agora a gente chegou no ápice da nossa conversa. Quem tiver tido paciência de chegar até agora, né? Fica um pouquinho mais, porque a gente chegou no ápice do que a gente está falando hoje, do nosso aprendizado em conjunto. Ora, no último dia, o grande dia da festividade, está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, numa escritura cristã, que a gente vai jogando fora ao longo dos anos, com as nossas separações bobas, assim como o judaísmo também, enfim, vamos lá, já falei isso aqui.
Repito, ora, no último dia, o grande dia da festividade, Rosh Hashanah Rabbah, Jesus estava em pé e clamava dizendo, olha que beleza, gente, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem tiver emuná e fizer esta emuná se direcionar a mim, assim como disse a Escritura, do seu mais íntimo manarão correntes de água viva. Gente, a gente tem que parar aqui. Olha o que ele faz. Último dia, o grande dia da festividade, Rosh Hashanah Rabbah, da grande salvação. Ele diz assim, vou repetir para vocês. Ele fica em pé, primeiro, né? Então não é Jesus que a gente está falando aqui, nós estamos falando do código que Jesus traz. A consciência crística que vivia nesse mestre Jesus de Nazaré. E clamava dizendo, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem depositar fé ou emuná em mim, assim como disse a Escritura, do seu mais íntimo manarão correntes de água viva. Vamos lembrar o que eu falei aqui, o que se fazia em Jerusalém no dia de Rosh Hashanah Rabbah. Os sacerdotes do templo em Rosh Hashanah Rabbah, Rosh Beamah, eles bombeavam a água do rio, do corrente de Siloé, que até hoje ainda existe lá em Jerusalém, debaixo, e passa debaixo do monte do templo ainda, para o tanque de Shiloah, que ficava no átrio do templo, que era onde aconteceu aquele milagre, né? Para quem quiser lembrar, para quem tem familiaridade com o cristianismo, é onde aquele paralítico correu e não correu, que ele não conseguia chegar, porque uma vez por ano aquela água fluidificada, que era trabalhada pelos sacerdotes em Sukkot, especialmente nesse dia, levada para dentro do tanque, ficava ali um ano e um determinado dia do ano, ela era agitada por um fenômeno físico, todo mundo corria dentro, o primeiro que entrava era curado. E um que nunca entrava, Jesus chegou e pergunta, o que você está fazendo? E ele diz, e Jesus pega e cura este paralítico. Não é Jesus, nós estamos falando, não é Jesus, é ele, claro que é ele, mas o código que nós estamos pegando, e vamos voltar para esse aqui. Jesus, sim, de pé, mas a consciência crística que vive dentro dele, mais de pé ainda, chega e diz, no último dia, aquele que vier a mim, venha e beba, aquele que tem sede, venha e beba, e jamais terá sede, porque do seu interior, olha só, vai beber e vai manar do seu interior rios de água viva. Jesus está se referindo exatamente ao código que já estava oculto naquilo que os sacerdotes faziam. O ato físico dos sacerdotes de deixar a água do rio num tanque acumulada, a consciência crística em Jesus diz, aquele que sair do azáfama, da coisa dos irmãos, da divisão existencial, da fragmentação das personalidades e correr para a sua consciência crística, vai beber de uma água viva. E na hora que beber desta água viva, imediatamente, ao beber desta água, ele vai se conectar não mais com um tanque, aonde só um que entrava, uma coisa limitada a um círculo, né? Que representa muito bem o ego. O ego é divino, gente. Ele é alimentado por uma água que está sendo representada aqui pela corrente de Siloé. Mas se você represa aquela água dentro do ego, vai ficar presa no tempo. Ou seja, uma vez por ano a água agita, alguém mergulha e se cura. Nos outros dias não acontece nada. Esse é o poder do ego. É o falso poder do ego. Aquela água é divina? É. É fluidificada? É. Mas é limitada? É também. O que a consciência crística em Jesus está dizendo naquele momento é: venha a mim, consciência crítica, não a mim, Jesus, figura humana, mas venha a mim. Claro que a figura dele representa esta consciência, eu não estou diminuindo Jesus. Venha a mim, figura humana, eu acho que eu estou só mais engrandecendo. Venha a mim, consciência crística, beba dessa água.
E na hora que você bebe desta água, você imediatamente abre canal para que águas vivas manem de você. Rios de água viva. Exatamente equivalentes ao símbolo da corrente de Shiloah, que passa debaixo do monte de Moriá, do monte do templo, debaixo do santo dos santos, do Kadosh Kodashim, onde existe toda a centelha, onde existe ali o santuário dos santos, onde está a centelha, onde está a consciência crística. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui, ele diz, ele escolhe, vejam bem, vamos contar de novo. Os irmãos lá atrás, vai começar a festa de Sukkot, das tendas, vamos lá para Jerusalém. E os irmãos que viviam em querela com ele, né, em discussão com ele, desacreditando dele, mas vão vocês estão presos no tempo, né? Nossa consciência crítica dizendo para as nossas personalidades, vão vocês, aproveitem a festa, e os irmãos vão. Aí quando os irmãos vão, ele tinha dito que ele não ia, porque não era o tempo dele ainda. Os irmãos estão presos no ego. Quando os irmãos vão, ele vai. Ele se movimenta primeiro em secreto. E quando é que ele vai aparecer? Quando é que essa consciência crística aparece na palavra da figura de Yoshua Bar Yosef? No último dia da festa. O dia que realmente nos conecta com todo esse trabalho do mês de Virgem, onde a gente reconhece a nossa essência pura, Quaresma de Miguel Arcanjo integrando isso tudo, do mês de Libra, que nos faz recriarmos a nossa natureza divina, chegando nesse dia, no último dia, no dia da grande salvação de Rosh Hashanah Rabbah, nós temos direito não a um copo d'água, não a um tanque de água, vindo de um rio que inesgotavelmente é alimentado e não cessa de correr, corre até hoje esse rio de Shiloah, essa corrente de Shiloah, de Siloé, não um tanque, mas a água viva. Porque se eu bebo, vou aproveitar para beber aqui um pouquinho da minha, dessa água crística, dessa água que vem da fonte crística, que estava plena em Jesus, que esteve plena em todos os avatares de todos os tempos, mas que está oculta em nós, mas pronta, disposta, potencialmente, sempre pronta a surgir, a fazer renascer a nossa vida. Ora, se nós vamos lá e bebemos, nós não vamos estar mais limitados a um tanque ou a eventos temporais. Nós vamos ter, ao beber desta água viva, nós vamos imediatamente nos transformarmos num canal para esse rio vivo. Então nós vamos também virar, como diz Agostinho, outros Cristos. Como Francisco de Assis se transforma. Vamos falar só daqueles ligados a Jesus, a natureza cristã. Francisco de Assis, Padre Pio, né? Teresa d'Ávila, Teresinha de Jesus, são Cristos. São Cristos porque tocaram a consciência crística. E isso é disponível para nós. O que ele está dizendo aqui é isso. Jesus então aparece no templo exatamente no meio da festa e começa a dizer coisas que as pessoas dizem assim, bem, como é que esse cara sabe isso? E a gente mesmo, somos nós. Quando a gente mergulha na consciência crística, Paramahansa Yogananda nos seus ensinamentos falava isso sempre. Quando a gente mergulha na nossa natureza verdadeira, a gente se espanta com a sabedoria que vem de lá, acima dos livros, acima da vaidade humana. Quando a gente se veste com a humildade, a gente encontra caminhos infinitos dentro de nós mesmos e podemos fazer com que esses caminhos infinitos, de maneira imediata, se espalhem pela unidade que é o mundo, que é a criação. Essa unidade é que a gente é conclamado o tempo inteiro, por todo o tempo que ele passou nesse nosso mundinho aqui e continua fazendo isso onde ele esteja, com a sua consciência cósmica em plenitude. Tudo que ele nos conclama é a sermos nós mesmos Cristos. Isso é o Espírito Santo. Porque esse capítulo depois diz assim, né? Ele dizia isso, né? Quem depositar esta fé, rios manarão, com respeito ao Espírito, que os que depositavam a sua emuná nele estavam prontos para receber, pois por enquanto ainda não havia Espírito. Olha que fantástico! Porque aquelas pessoas que estavam ali, que representam as nossas estruturas fragmentadas, cada um de nós, e todos os cada uns dentro de cada um de nós, né? Estávamos ainda sem receber o Espírito. Então nós somos conclamados pela consciência crística o tempo inteiro a nos dirigirmos a ela em meditação. Meditação é a grande porta. A oração, quando bem entendida, é a sua irmã siamesa. Isso faz com que nós sejamos seres harmônicos. Então, quando a gente medita, quando a gente ora, quando a gente trabalha interiormente
E aí eu volto a dizer, estamos em tempos propícios, auspiciosos. Esse dia de hoje, então, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Rosh Hashanah, nós estamos num dia maravilhoso para que a gente se prepare para a alegria de recomeçar, né? A reconstrução de mais um ano, de uma forma consciente, desperta, poderosa no sentido de o poder que nos dá a humildade, o poder que nos dá o amor verdadeiro, o poder que nos dá esta consciência desperta. Isto nos faz termos, ao mesmo tempo que termos esse poder, termos uma aceitação no sentido de plácida, uma aceitação, uma passividade dinâmica dos fatos enquanto a gente ainda não está, enquanto o ego ainda está acontecendo, mas que não é uma aceitação no sentido de baixar a cabeça e nos deixarmos levar como folhas secas ao vento, como folhas na onda. Não, é uma aceitação poderosa em que a gente entende e saímos como os irmãos, né? A gente vai mergulhar e vamos subir em direção à consciência crística e vamos beber desta água. E aí começa esta fonte a jorrar de nós mesmos. E nós passamos a ser canais do infinito, canais da consciência crística. A nossa vida, portanto, vai começar a mudar. E os instrumentos são esses: meditação, oração, verdadeiras, coroadas pela humildade, pelo amor exercido a cada momento, o entendimento, como foi falado e lido aqui, de que a gente não julgasse, porque o julgamento é injusto, que a gente pudesse, para julgar de forma justa, a gente precisa se conectar com esta fonte. Se a gente não se conecta, é melhor não julgar, para que a gente não seja julgado com essa mesma medida. Esse trabalho a gente vai fazendo até que o mundo, à nossa volta, porque tudo é um, comece a se modificar. As nossas ansiedades, os nossos anseios mais puros começam a se realizar. Nós começamos a caminhar, porque não fomos criados para dor e sofrimento, não fomos criados para pagar pecado, para pagar coisa nenhuma. A gente faz isso porque foi opção nossa. Essa lei kármica está aí porque nós, ego, no sentido amplo dessa palavra, ego, humanidade, ego, natureza humana, escolheu isso em algum momento do agora infinito, né? Criando uma relação de tempo que é aonde nós estamos enclausurados agora. Mas até a ciência já descobriu, desde que Einstein botou o pé nesse mundo, que o tempo é relativo. E Einstein nos deixa, pela voz da ciência, uma pista para que a gente entenda: se o tempo é relativo, se eu posso mexer no tempo, mexer na velocidade, a gente sabe disso tudo na realidade. Então, por que eu não posso então entrar no tempo, que eu acredito que não tem mais volta, o passado, não para voltar com uma máquina do tempo, no sentido de um filme de ficção científica, e viver numa dimensão física? Não, a dimensão física realmente não volta mais. Mas a dimensão interna, onde o tempo está guardado dentro de nós, nos cobrando com a sua lei kármica, essa dimensão pode ser acedida, não gosto da palavra acessada, né? Mas muita gente usa acessada. Ela pode ser acedida ou acessada pelo mergulho da meditação, pelo mergulho da oração, pelo mergulho de técnicas que nos são ensinadas pelos grandes avatares, entre eles Yoshua Bar Yosef, para que nós venhamos a mexer nas estruturas que estão gerando karma, lá no que nós chamamos de passado, porque não existe passado, presente e futuro quando a gente olha na consciência desperta o grande agora. Quando a gente mergulha com a consciência do agora, eu posso mexer no passado e posso então fazer com que os futuros possíveis vão se tornando não mais possibilidades, mas eventos reais, benéficos, luminosos, saudáveis, aonde a gente encontra o que a gente busca, uma vida real de felicidade, de paz, de alegria, de união, como indivíduos e como sociedade. É isso que nós estamos sendo chamados agora, gente. E esse ano de 2020 ele tem um significado especial nessa história toda. Não acreditemos que nós estamos aqui de graça, e muito menos num ano como esse, que nos chamou a razão. Muita gente continua dando nem aí, né? Ah, já melhorou a vacina, agora tudo bem, mexi, fiz assim, me mostrei, né? Deu campo para a vaidade, deu campo para a gente mostrar que ou é bonzinho ou não está nem aí, deu campo para gente continuar pressionando e oprimindo mais os outros. Nós precisamos acordar, gente, como humanidade, para entender que isto agora que está acontecendo é um momento sagrado,
E aqui, quando a gente vai a Yehoshua, entende o quanto é poderosa essa visão que está guardada dentro da tradição da qual ele veio. Então, quando a gente fala, eu não gosto de Kabbalah porque eu gosto de Jesus, eu só gosto de Kabbalah porque eu também não gosto de Jesus, estamos falando bobagem dos dois lados. Essa casa é para o quê? Para que a gente entenda que não tem ismo, tem sabedoria, tem poder, e a Kabbalah tem dentro dela, a gente falou na semana passada disso aqui, né, quando a gente falou da criação dos templários, o fundador dos templários, Hugues de Payens, aquele grande cavaleiro, não fundou um templário com 8 pessoas para ser um exército protetor dos cruzados. Isso é uma bobagem, uma mentira. Como é que 8 pessoas vão defender milhares de cruzados? Ele foi lá com 8 pessoas, lá em Jerusalém, para buscar o Zohar, para buscar a sabedoria que estava ali e levá-la para São Bernardo de Clairvaux. Estou repetindo isso aqui hoje, para que a gente entenda que o que está aqui no Evangelho tem ligação com isso. Não está citada aqui a festa de Sukkot à toa, mas eu procurei mostrar a vocês como o código se encadeia aqui, né? A figura de Jesus que representa a consciência crística, os seus irmãos que falam para ele ir, vai lá, ele disse, não, agora não, né? É a chama crística, eu só vou me manifestar quando vocês forem para a festividade. O tempo que nos coordena, nos apresenta momentos poderosos, né? O tempo nos apresenta fendas, e nós estamos numa fenda, e hoje é o 7º dia de uma das fendas mais poderosas, a mais poderosa do ano, no sentido de ela ligada a todo esse trabalho que nós fizemos antes. Por isso que eu falei da Quaresma de Miguel Arcanjo aqui, porque muita gente ainda não consegue se movimentar com naturalidade entre as diversas escolas de conhecimento, porque muita gente ainda está presa, né? Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou judeu, eu sou budista. Então, para isso que a gente falou na Quaresma de Miguel Arcanjo, para isso que eu vou falar até agora o mês de outubro, que é o mês de Hesed, o mês de Escorpião, né? Muita gente até dentro da Kabbalah, mês difícil, mas é um mês de tempos de misericórdia. A misericórdia entrou agora, ela entra hoje, no seu plenipotente, na sua plenipotência. E aí, até a tradição hindu, agora começando agora, no dia 17, agora na semana que vem, vai nos trazer o Navaratri, né? Os 9 dias dos 3 aspectos da Mãe Divina. Então hoje é um dia que tem essa fenda cósmica à nossa disposição, e a gente viu, se a gente não quer, poxa, eu sou cristão, mas então, olha o que está no Evangelho aqui, Jesus foi lá no Sukkot e escolheu o último dia de Sukkot. Hoje, né, o 7º dia da festa, o mais poderoso, para dizer, penetrem na alegria da consciência crística, vamos beber dessa água e vamos virar ao mesmo tempo o rio, o Shiloah, que não vai mais abastecer um tanque puro e simplesmente, mas que vai ser um rio permanente que vai correr para o mar, que vai se juntar a todos os outros rios, que vai unificar tudo numa grande unicidade, onde finalmente a gente passa como humanidade para um nível superior de consciência. E aí, certamente, sim, a nossa sociedade vai ser mais justa. Porque enquanto não houver isso, vai haver subterfúgio de toda a ordem para justificar as ações do ego, né? Vai haver gente se acreditando, né, bom, e fazendo isso aparecer, vai ter gente fazendo movimentos em torno do ego, ou para explicitar, né, coisas assim de opressão, ou para fingir que é bom. A gente acabou, né? Não dá mais para a gente mais fazer isso. São tempos da verdade, no sentido profundo da palavra, né? Ninguém pode se apossar da verdade e dizer eu sou da verdade. Quando Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará, ele não estava dizendo nada que pudesse ser restrito a uma religião, a um conceito, a pessoas, a coisa nenhuma. É muito mais profundo do que isso. Vamos trabalhar com a consciência messiânica dentro de nós. Eu não vou vinculá-la à imagem de Jesus, não. Porque eu quero que cada um de vocês, eu vou falar na consciência crística numa figura, nós vamos encontrá-la dentro do nosso santuário interno, no nosso santo dos santos, no Kadosh Kodashim, no interior, no nosso templo, no nosso tabernáculo. O nosso templo interior é uma sucá, nosso templo interior é uma cabana, né? Ele tem que ser tecido com as folhas da palmeira, com a humildade,
na cabana com o teto vazado. O nosso templo interior, ele não pode ser fechado, ele não pode ser limitado, ele tem que estar construído, ter uma forma, sim, mas uma forma aberta, uma forma que permita essa ligação com o cosmos, com a superconsciência que é a criadora desses cosmos, desses universos todos que nós estamos começando agora, de muito longe, a começar a conhecer. Nessa visualização, eu vou falar numa figura que vai representar a consciência crística dentro de nós. Pode ser Jesus? Pode. Pode ser uma mulher? Claro, pode ser a Mãe Divina, e por que não? Né? Pode ser uma figura qualquer que nos dê a ligação com esse estado. E ali nós vamos beber de um rio. E nós vamos nos transformar nesse rio, nessa fonte, melhor dizendo, de água, ao mesmo tempo que a gente beba nesta consciência crística que nós vamos encontrar em conjunto, e vamos realizar com esta fonte de água em conjunto também um trabalho em que a misericórdia trazida pelo arcanjo Michael entra em função plena, e vamos então aproveitá-la para entrarmos nesse campo de misericórdia para nós e através de nós para com todos aqueles que nos acompanham. Vamos nos unir, mas nós somos um. O que somos, na verdade, é uma unidade. Nós estamos em círculo. Vamos imaginar esse nosso círculo de corações formando como um grande cordão que também gira. E cada pulsação é uma emissão de energia que do nosso coração, em amor, em congregação, vai se fundindo numa unidade que nós vamos formando aqui para construir com a nossa visualização um processo que nos traga a nós, mas muito mais do que a nós, aos nossos mais próximos, aos nossos amados, mas também ao mundo inteiro e ao universo inteiro, o benefício de criadores, que somos nós, co-criadores, de um benefício que se manifeste no mundo como um todo. Então, nesse momento, vamos respirar, sentindo esta força que emana de cada coração. É como um cântico. Esta força, ela é musical também. Ela possui dentro dela a sua essência profunda que se manifesta em luz, em perfume, em música, emoção profunda, gratidão profunda. E agora vamos, cada um de nós, estamos certos da conexão que nos une, mergulhar dentro da nossa tela, do nosso mundo interior, e vamos nos ver subindo um pequeno outeiro, um monte, uma elevação, mas não muito grande. À nossa volta um campo que cada um de nós vai dar o seu colorido. Pode estar repleto de flores. Ele é emoldurado por um céu de um azul anil claro. Esse azul anil nos refere a Hesed, a misericórdia, que promana da natureza crística e do seu arcanjo principal, o nosso grande advogado, Sar Ve'afotrofos Shel Israel, do grande Israel, o arcanjo Michael. Esse azul anil emoldura esse campo, árvores com flores, arbustos, flores do campo, e nós vamos caminhando em direção a essa elevação. E aos pouquinhos vamos sentindo o toque da brisa, vamos respirar esse ar que é puro, cheio de energias que são fruto da nossa própria obra, do nosso próprio trabalho. Ao criarmos dentro do nosso universo este quadro, estamos nos conectando às energias superiores, que os amigos aqui também presentes nos auxiliam a congregar. Então vamos respirar e sentir esse fluxo, tomar todo o nosso ser, vamos estender as nossas mãos, vê-las tocadas pela brisa. Vamos olhar agora
o nosso caminho em direção a esse outeiro, a essa elevação. Pode haver uma trilha que nos leve lá, ou pode ser o próprio campo relvoso, relvado, com as suas flores que vai nos conduzindo, os pés descalços. E quando nós tocamos a terra, nós sentimos o poder que vem da Mãe, subindo pela sola dos nossos pés. E à medida que vamos elevando, é como se nós estivéssemos subindo um pouco e mais um pouco o monte da nossa consciência. E aos pouquinhos vamos vislumbrar, à medida que vamos avançando por esse outeiro, por essa elevação, vamos olhar em volta para percebermos a beleza da campina que está abaixo, as árvores, as flores, os animais, mesmo animais selvagens, são todos eles seres criados por esta consciência, não são selvagens, são companheiros nossos. E vamos vislumbrar no alto deste outeiro uma cabana, uma sucá, uma tenda, melhor chamada, uma tenda montada. Talvez até pelas nossas próprias mãos nós tenhamos esquecido disso. Quem sabe no passado longínquo, essa tenda de ripas e madeira tem no seu teto grandes folhas de palmeira ajustadas umas sobre as outras e uma porta pequenina de entrada. Essa é a porta estreita que nos falou a consciência crística em Yeshua Bar Yosef. E estas palmeiras, elas vedam, mas elas deixam espaços. Nós ainda estamos fora desta tenda, ainda não entramos. Mas essa porta estreita, ela nos dá passagem. Nós contemplamos essa porta, vemos que lá de dentro vem uma luz intensa, mas que não nos fere. Contemplando essa campina, olhando o céu, vamos tomar a iniciativa e vamos penetrar com profunda reverência e profundo amor dentro desta sucá, desta cabana, desta tenda. E ali está a figura, ali está a nossa consciência crística. A figura, como nós falamos, que possa aparecer para nós da forma que ela vier a aparecer. Pode ser um ser feminino, um ser masculino, um ser angelical, sem definição de polaridade. Pode ser apenas uma luz. Essa luz, ela nos toca por completo, nos emana amor. Essa luz, se nós temos uma forma para ela, uma figura, nas suas mãos, em concha, jorra permanentemente, sem cessar, uma água que cai no chão de maneira límpida e bela. E ela nos oferece essa água. Vamos nos ajoelhar perante a grandeza em nós mesmos, representadas por essa figura, por essa plenitude. E vamos beber dessa água. Eu agora vou ficar em silêncio para que cada um possa experimentar mesmo, no melhor e mais possível, a sensação do que é beber esta água viva. Se a figura falar com vocês, ouçam as palavras. Se for apenas o silêncio, sintam a vibração tocar cada setor do nosso ser, cada célula, cada estrutura sutil. E eu agora fico em silêncio por um pouco, para que cada um de nós exerça essa experiência dentro de si próprio.
Vamos sentir a força que essa água traz a nós. Vamos nos sentir acolhidos nesta cabana que, paradoxalmente, tendo seu teto vazado, nos traz mais e mais proteção, mais e mais luz, mais e mais verdade, poder, mas através da humildade, do amor, da certeza, da fé, da cura manifesta, da cura libertadora. Vamos ficar em reverência e a consciência crística nos autoriza a deixar esta cabana e nos diz que podemos voltar sempre que quisermos ali, porque ali nós nos sentimos unos com ela e com toda a criação. Vamos nos sentir unos entre nós nesse momento. Ela nos autoriza a sair, então nós, em reverência a ela, saímos dessa cabana cheia de luz, no alto dessa elevação. E quando nós chegamos do lado de fora e olhamos esse céu límpido, expressão da misericórdia infinita do Criador, do seu poder libertador, renovador, vivificador, curador, nós vamos juntar as nossas mãos em forma de concha e vamos ver brotar, como que por um processo profundo, misterioso, como se escorrendo por dentro dos nossos braços, vindos do santuário do nosso coração, mas que ao mesmo tempo recebe essa força vinda do alto da coroa da nossa cabeça, uma água viva que passa a brotar das nossas mãos, límpida, cristalina. Ela corre e vai se transformando num regato. Esse regato desce o monte e vai se afastando de nós por essa campina, seguindo um caminho como um rio, contornando os obstáculos, até que ele desaparece ao longe. E nós sabemos que ele vai se encontrar com o mar infinito e dali voltar a nós, num movimento incessante. E entendemos que nós, quando temos o contato com a consciência crística e bebemos dessa água viva, passamos também nós a sermos canais dela. Esta é a era que nós estamos vivendo, a era de Aquário, aquele que derrama seu símbolo a um tonel de água, mas é uma água que dali não cessa de jorrar. Uma era onde a mãe e o pai, criadores, se fazem um. E essa água que jorra das nossas mãos pode descedentar a muitos, inclusive a nós mesmos, porque é da lei que o amor ao próximo e ao universo seja de tal forma intenso como é o amor que devemos ter por nós mesmos. Devemos nos amar, não de forma egóica, mas nesta visão e nesse viés de plenitude, onde tudo está incluído, integrado, liberto, completamente liberto, no poder curador da unidade. Que nesse momento nós, em gratidão, olhando esse cenário criado no nosso mundo interior, vamos saindo como desta dimensão interior para a nossa, compreender que Ele está lá e estará sempre lá, assim que refizermos esses movimentos a qualquer tempo e a qualquer hora. Mas nesse grande dia de Rosh Hashanah, da grande libertação, da grande cura, projetamos à nossa frente, no espaço-tempo que vivemos, dias à nossa frente de misericórdia, de luz, de cura, de vida, de libertação, de proteção,
para nós, para os nossos amados, filhos, pais, companheiros e companheiras, libertação poderosa para o mundo inteiro, para as bilhões de criaturas que ainda sofrem, para essa sociedade tão injusta que precisa se ajustar ao padrão do infinito, da luz infinita. Nesse momento de gratidão, estará sempre ali à nossa disposição esse santuário vivo, esse tabernáculo que é uma sucá, uma cabana, uma tenda vazada, o símbolo vivo que Francisco de Assis, o nosso pai seráfico que vibra também sobre nós nesse momento, escolheu como o meio aonde todos os seus companheiros se abrigariam, em tendas com tetos de palmeira. Em profunda gratidão, vamos retornando aos poucos ao nosso mundo temporal. Vamos respirar, sentir a força do que todos nós recebemos aqui. Todos nós unos e filhos da mesma mãe e do mesmo pai, da mesma unidade. Gratidão, que a paz esteja com todos nós. Amém. Olho pros lírios nos campos e estrelas na imensidão. Descubro um universo de encantos ocultos no meu coração. Mergulho na água da vida. Meu mundo se enche de luz e entrego a alma escondida aos braços do amor de Jesus. Eu canto porque estou livre, feliz, em paz, enfim. Meu canto é tão alegre, porque sei que estás em mim. Meu canto é tão alegre, porque sei que estás, eu sei que estás, eu sei que estás em mim. Eu canto porque estou livre, feliz, em paz, enfim. Meu canto é tão alegre, porque sei que estás